Agora sim, vamos lá. Vamos que vamos. A nosso aulão especial, Trello na Prática, para a rotina secretarial. Eu estou muito feliz, muito animada de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Isabela Ribeiro, para quem não me conhece, sou secretária executiva trilingue por formação e por paixão, como eu costumo dizer, com muito orgulho. Eu atuei por mais de 15 anos no mundo corporativo, em diversos nichos, em diversos momentos, né, com gestores também de alta direção, então eu conheço muito bem esse lugar, essa cadeira, e sei muito bem das nossas dinâmicas, né, dentro do secretariado, de ter uma vida super caótica de demandas, como eu costumo brincar, caindo do céu, demandando de tudo que é lugar, né? WhatsApp, Teams, vem de tudo que é lugar, e-mail, vem gente na sua mesa ali, você fica naquela loucura para conseguir dar conta de tanta coisa que chega, para não esquecer nada, né? Para não perder prazo. Então, por que que eu fiz questão de trazer essa temática dessa ferramenta especificamente do Trello para vocês, né? Para abrir realmente aqui. Porque eu sei, né? Eu entendo bem quanto que é importante a gente ter não só uma ferramenta, e aqui eu já quero adiantar para vocês, tá? Eu costumo trabalhar dentro, né, de tudo que eu faço aqui das mentorias, dentro de tudo que eu entrego, especialmente do secretariado ágil, a gente fala muito de mentalidade, mentalidade ágil, de organização, né, de ter realmente metodologias para fazer o nosso dia a dia funcionar. E isso muitas vezes não é só a ferramenta, porque uma ferramenta pela ferramenta a gente aprende, como eu sempre falo, você vai no YouTube, pega um tutorial e você aprende como ela funciona em segundos. E aqui o que a gente se propõe é para muito além disso. É sim para dar uma informação, um geral de como que essa ferramenta pode te ajudar, mas aqui a gente traz estratégia. Aqui a gente traz método, né, de como que a gente faz isso para o secretariado executivo. Então, lá tem algum. Deixa eu ativar aqui o mudo, vez ou outra vai acontecer isso, a gente vai. Pronto, eu vou organizando por aqui a questão do microfone, né? Que eu já vi que algumas vão entrar com o microfone aberto, mas eu fecho aqui, não tem problema. Bem, então essa é a nossa dinâmica, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente já possa fazer esse trabalho aqui. Só um minutinho. E para mim vai ser importante ver a interação, os reaction aqui para saber se vocês estão comigo, né? Se tem alguma situação, vocês me apontem aqui, por favor. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês me avisem quando estiverem visualizando. Eu estou vendo o rostinho aqui. Estou vendo a Sônia, a Robertinha. Me avisem aqui. Eu acredito que já está sendo compartilhado, certo? Me dá aqui um ok, Soninha. Tá, beleza. Vamos lá. Então, primeiro ponto, aqui já eu gosto, eu sempre vou tentando explicar o máximo do que eu puder para vocês, né? E isso é uma dinâmica que nós temos de sempre entregar mais, né? Então, a gente vai falar aqui de Trello, mas eu já estou usando aqui um mapa mental que eu amo demais. As meninas sabem, a gente também fala dessa ferramenta dentro da mentoria do Secretariado Ágil. Então, eu trouxe ela aqui porque ela é simples, mas para a gente entender um pouquinho mais, ter uma dinâmica maior para realmente começar a parte prática do nosso exercício, né? Então a gente não vai também, hoje é um domingo, né? Eu sei que todos estão aqui, é um dia que às vezes você está ali mais com a família, mais descansando, aprendendo, né? Então a gente está aqui também para aprender, mas a gente também não vai exagerar, né? Então a gente vai fazer realmente algo direto ao ponto, que te traga muito valor, te traga uma a apresentação. Eu agradeço muito quem participou das enquetes. A gente fez a enquete lá no Insta. E assim, a maioria, né, que pelo menos respondeu lá, é do CLT. A maioria está desenvolvendo atuação secretarial. Então, eu consegui ali pegar algumas nuances e eu peguei muitas referências das necessidades de vocês lá pela enquete, tá bom? Então, me baseei bastante ali. E a gente também vai entendendo aqui. Então, vocês podem até, inclusive, colocar no chat aí se você, fale um pouquinho aqui para mim, né? Se vocês estão desenvolvendo atuação como secretária, ou se vocês são empreendedoras, isso para mim também vai ser importante para a gente entender, tá bom? Ana Cristina está dizendo que está aparecendo quase a metade. Bem, aqui realmente eu estou compartilhando essa parte, tá? Do lado direito. A gente vai começar por aqui. Então, realmente é a metade da tela que eu estou mostrando, tá bom? Porque a gente vai falar de todas essas etapas aqui. Então, vamos lá. A gente vai
ter mais aproximadamente uns 50 minutos de conteúdo, de mão na massa, e depois eu vou apresentar um pouco mais para vocês, se vocês quiserem entender, porque, como eu falei, isso aqui faz parte da nossa mentoria do Secretariado Ágil. Então, vamos começar falando do Trello, né? Porque essa é a nossa promessa principal. O Trello, minha gente, eu sei que muitas também que vieram falaram assim, Isa, não conheço muito, tem gente aqui que não conhece nada, que mal ouviu falar no Trello, então a gente vai começar ali, né, um geral, só para explanar um pouquinho, e a gente já vai mostrar o valor, porque o principal foco aqui, gente, é mostrar o valor que essa ferramenta tem para dentro da tua rotina, para tirar a tua cabeça, assim, do caos, da desorganização, dessa confusão que normalmente a gente vive na nossa rotina durante a semana, especialmente dentro ali do dia a dia, para quem tem, às vezes, vários chefes, ou tem um chefe que demanda muito, ou tem clientes, enfim, dependendo de qual for o teu momento, tá? Então, o nosso foco principal é esse. O detalhe de como funciona, como cria, esse pequeno detalhe a gente vai ver tudo isso dentro do Secretariado Ágil. A gente tem todos os tutoriais bem detalhadinhos. Hoje a gente vai mostrar a ferramenta na sua potência. Então, para começar, eu preciso te dizer que o Trello é uma ferramenta que ela é utilizada na web, então, ela é 100% na nuvem e ela tem um formato, né, um formato de que se baseia em cartões, em um quadro e cartões. Eu até costumo falar que, assim, provavelmente algumas de vocês devem usar já esse formato no papel, né? A gente usa post-its, então é muito similar, como se fosse esses cartões funcionam como se fosse post-it, só que eles são no digital. E algo que é bem interessante, que inclusive já falando aqui das vantagens, é que você pode ter tudo num só lugar. Então você vai ter um quadro onde você vai colocar todas as suas informações num só lugar, como eu costumo dizer, num lugar confiável e você pode ter acesso de maneira sincronizada no seu computador e no seu celular ao mesmo tempo. E isso daqui é uma das vantagens gigantescas para salvar a nossa vida no secretariado. Porque muitas vezes a gente precisa de uma resposta ou dar uma resposta, né, para o nosso gestor de maneira imediata. De uma informação, às vezes ele está em viagem, às vezes é uma reunião, às vezes é alguma informação específica de um projeto, de um evento, de alguma coisa que a gente está tocando no nosso dia a dia. E se a gente deixa lá na nossa agenda, no nosso caderninho, lá no escritório, quando a gente precisa daquela informação, onde é que tá? Não tá de fácil acesso, né? E uma das coisas que o Trello, assim, que eu amo demais, eu uso ele há anos, muito tempo mesmo, e antes de usar ele no trabalho, eu comecei usando na vida pessoal. E isso é um ponto também que eu quero reforçar aqui para vocês, que em tudo que eu faço, inclusive dentro da mentoria, eu reforço muito isso, que nós temos que ter esse olhar de lembrar que nós somos um ser único, né? Nós somos seres humanos, que a gente tem vida além do trabalho. Apesar de que eu sei que a maioria aqui se consome muito com as atividades profissionais, mas a gente tem família, a gente tem, né, atividades pessoais, a gente tem que cuidar da saúde, então tem vários outros pontos pessoais que a gente precisa cuidar. E o Trello também pode te ajudar muito nisso, a ter essa organização e também te lembrar para que você faça algumas coisas que de repente você não prioriza. Então, isso também é um ponto bem importante. E isso tudo está na palma da sua mão. Então, você pode rapidamente ver uma mensagem, ver uma informação ali, sem maiores problemas. Um outro ponto importante de vantagem que essa ferramenta tem, eu peguei aqui alguns principais, tá? Obviamente tem outras vantagens, mas é o histórico. Então você consegue ter um histórico das demandas, das atividades que você fez ao longo do tempo, né? A gente vai, logo mais eu vou mostrar para vocês isso na prática. Então você vai criando os quadros com as demandas e depois você vai tendo um histórico, seja do mês, seja do ano. E isso é muito bom por dois motivos. O primeiro, eu sempre costumo falar, né, que a gente acaba não tendo, a gente é muito carrasco com a gente mesmo, né? Então, a gente faz um monte de atividade, a gente entrega muito, a gente trabalha o dia inteiro. Muitas eu sei que trabalham hoje no presencial, né, entregando, aí tem deslocamento, vai para casa. Quando chega no final do dia, você se sente exausta, sobrecarregada, né, com a cabeça explodindo com mil coisas que ficou para o outro dia. E muitas vezes a gente não lembra do que a gente fez. Quem aqui se identifica com isso? Fiz, trabalhei, trabalhei, fiz um monte de coisa. Chega o final do dia, se te perguntar o que que você fez, você nem lembra mais, né? E o pior, não valoriza, não lembra a importância do que você entregou.
Então, esse histórico é bom por isso, né? Porque te dá essa paz de olhar e falar: nossa, eu posso não ter concluído as 1.000 tarefas que eu tinha, mas eu concluí uma parte delas, né? E isso vai te ajudar a ficar mais tranquila. Ah, tem alguém aqui, pera lá, deixa eu fechar aqui, que alguém, por um acaso, clicou em alguma coisa que tá riscando aqui o meu quadro. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Bem, depois eu vou tirar aqui, porque tá vendo essa listazinha? Alguém tá riscando aqui sem querer, mas não tem problema. Bem, então isso é um ponto muito importante. O segundo ponto, claro, é para que você possa mostrar isso ao seu gestor, tá? Porque isso é uma forma da gente comprovar tudo que a gente está fazendo. E como eu falei, muitas vezes nem a gente sabe o que está fazendo. Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai mostrar ou demonstrar os resultados que a gente está trazendo para nossa empresa ou para os nossos clientes? Então, isso é outro ponto super importante e o Trello dá essa vantagem de você ter esse histórico, tá? E um outro ponto não menos importante, como eu falei, é justamente a organização, porque a organização, gente, muitas vezes a gente está com a mente cheia, com a sobrecarga, e é somente por falta de ter um processo, uma organização. Porque muitas vezes, assim, falando especialmente do Trello, tem várias outras ferramentas, tá? Isso aqui também é um outro ponto que eu gosto de destacar. Não existe a ferramenta mágica, tá? Eu não gosto de demonizar nenhuma ferramenta, inclusive nem o caderninho, não sou contra, mas é tudo como você usa, tá? Saber usar da melhor forma a ferramenta que você tem para realmente te trazer valor no teu dia a dia, né, na tua prática, e também para você conseguir comprovar e demonstrar isso. Então, normalmente a gente trabalha com projetos, processos e rotinas. E muitas vezes nem a gente tem noção desses conceitos, né? E como diferenciar isso. Inclusive, uma de vocês, né? Talvez algumas outras compartilhem, falou: Isa, eu já até conheço o Trello, já tentei, mas eu olhei e não consegui. Não consegui entender como ele podia me agregar. E isso é um ponto muito importante, porque realmente, vocês vão já ver, já vou mostrar para vocês. Ele é um quadro em branco. Ou seja, você pode fazer muita coisa nele. Mas antes de você usar a ferramenta, e de novo, isso vale para várias ferramentas, tá? Antes de você usar a ferramenta, você tem que entender os seus porquês. O que que eu estou fazendo? É um projeto? Tem início, meio e fim? É um processo que eu tenho que acompanhar, né? Que tem um após o outro? É uma rotina? É algo que eu faço com frequência? É algo que eu faço a mesma coisa? Então, ter essa clareza é fundamental, é a premissa básica para que a gente entenda como melhor usar a ferramenta, tá? Bem, agora, alguém também tinha perguntado, não sei se essa pessoa está aqui, mas já vou aproveitar para tirar dúvida para todas. Isa, qual que é o melhor, o gratuito ou o pago? Eu falo muito sobre isso também e no próprio secretariado ágil, e é uma dica que eu dou para todas vocês. Já falei muito no próprios stories, né? Eu sempre estou ali para quem chegou recente. Depois eu vou colocar aqui as minhas mídias, tá? Tanto o LinkedIn quanto o Instagram, que eu compartilho muito conteúdo gratuito lá também. A importância de quando a gente fala em ferramenta, a gente tem que. Eu sempre dou a dica, tá? Assim, é o que eu realmente acredito. Você experimentar. Você entender as suas demandas, as suas necessidades e experimentar. Vamos lá, aqui eu estou trazendo o Trello para vocês, né? Para vocês, sugiro fortemente que vocês utilizem e experimentem ele na rotina de vocês. Então, obviamente, vocês não vão contratar um plano de algo que vocês mal estão conhecendo. Então, eu sempre digo, começa com o gratuito, tá? Utilizem as ferramentas gratuitas, entendam como ela funciona, testem ela na rotina de vocês. Óbvio que no início sempre vai ser doloroso, ainda mais quando a gente não conhece, quando é a primeira vez, até a gente se adaptar para realmente depois entender se faz sentido ou não. Falando especificamente do Trello, uma das coisas eu até coloquei aqui, né? A versão gratuita, gente, ela atende a nossa rotina secretarial mais de 95%. Então, assim, não há necessidade, eu realmente não vejo necessidade de você pagar. Especialmente eu falo porque até hoje eu uso, sendo muito honesta com vocês, eu uso gratuito. Agora que eu estou pensando, porque como empresa tem algumas coisas específicas ali que eu estou avaliando para investir, mas isso, ó, lembra que eu falei para vocês? Eu posso, deixa eu pensando rápido aqui, pelo menos uns 10 anos eu uso a ferramenta e ela me atende muito bem. E eu comecei usando ela de maneira pessoal, né? Hoje, sei lá, pelo menos uns 5 anos, né? E a reconsultoria, a gente tem as mentorias, eu entrego.
muitos dos meus serviços aqui eu tenho algumas alunas que estão como prova dentro da própria ferramenta. Então, assim, atende super bem o gratuito, tá? Até porque o Trello, ele é uma ferramenta que a gente chama freemium. Não sei se vocês já ouviram, imagino que aqui todo mundo tem Netflix e tem outras ferramentas aí, né? Então, o que que é o freemium? O freemium é uma ferramenta que ela é free, ou seja, gratuita, só que ela tem uma parte que é o premium, né? Que é o upgrade, que é algo que é pago. Isso é muito legal. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no Trello, porque você pode usar ele infinitamente gratuito. Você não precisa pagar. Claro que você vai ter algumas limitações, seja de espaço, seja de quantidade. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho mais para vocês. Os quadros, quantos que eu posso fazer, quanto que eu não posso. Então, isso tudo depende, né? Vai influenciar, vai ter uma limitação ali dentro do que a ferramenta entrega. Mas ainda assim vale a pena, por quê? Porque tem estratégias que eu também vou ensinar que você pode maximizar, potencializar o teu uso mesmo no gratuito, tá? Então aqui, super aconselho a usar o gratuito, que vale super a pena, beleza? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui rápida no chat. É, sim, no Instagram. Meninas, aqui do meu do secretariado, Eugênia, se você puder, a Eugênia já compartilhou aqui o meu LinkedIn, mas se você puder também botar um Insta, Eugênia, mas lá no LinkedIn também, o último post que foi sobre a nossa aula, eu botei o link do Instagram, que é Isabela Ribeiro underline sec, tá bom? Bem, aí vocês podem fazer aqui as perguntas, que eu vou de vez em quando dar uma olhadinha, tá? Mas por enquanto eu tô vendo só apresentações, fiquem à vontade para se apresentar, tá bom? Bem, dando sequência aqui. Eu quero falar, óbvio, também fiz questão de colocar aqui cuidados, né? Sendo muito honesta, eu sou muito transparente, eu sou muito assim, clara. A gente está aqui juntas para aprender. Eu sempre me coloco também nesse papel, né? Não da que sabe tudo, ao contrário, eu sei um pouquinho mais, tenho um pouquinho mais de experiência em algumas coisas, e eu tô aqui para compartilhar com vocês, assim como é o caso do Trello, mas em algumas outras coisas a gente vai aprender juntas, tá? E falando das desvantagens e cuidados, justamente porque foi uma das perguntas que trouxeram, o que que eu coloquei aqui? Primeiro, no começo, né, algumas até tinham comentado assim, "Isa, eu acho complexo, às vezes é um pouquinho complexo, minha cabeça fica, né, meio com muita informação. No início vai parecer estranho. E eu vou dizer para você, não é só o Trello. Toda ferramenta, tudo que é novo, gente. E aqui a neurociência explica, né? O nosso cérebro, ele tenta se comportar e se conformar com aquilo que tem. Então, quando a gente vai aprender algo novo, especialmente algo totalmente desconhecido, a nossa tendência é se fechar. Muitas vezes é ser resistente, mesmo que seja algo muito bom. Então, eu já estou falando isso aqui para vocês porque é natural que vai ter resistência. E é importante a gente ter essa clareza, porque quando eu sei, putz, é algo novo, vou ter resistência. Mas é bom, vale a pena. Quem é que está me indicando? Quem é a minha referência? Quais são? Então, eu vou fazer o meu cérebro sofrer um pouquinho aqui, eu vou continuar fazendo, e logo mais eu já estou adaptada. E aqui eu tenho algumas alunas que depois eu quero ouvir, vocês podem fazer o depoimento aí de vocês, muitas já vieram e já me falaram, Isa, nossa, era meio difícil para mim no início, agora eu tô viciada. Eu até botei aqui, em 3 dias, uma semana, você já não quer outra coisa, porque você vê o que é bom, você vê que funciona, né? Uma coisa super importante. O Trello ele não trabalha sozinho, infelizmente não tem mágica, tá? Até falando, já puxando aqui a sardinha também da IA, né? Que também é um outro tema que a gente fala muito, que a gente traz muito conteúdo, que é a inteligência artificial. Não trabalha só, minha gente. A gente precisa do ser humano para alimentar. Então, se a gente não tá ali para alimentar, para fazer rodar o fluxo e os processos que a gente definiu, que a gente combinou com a gente mesma, aí não vai funcionar, né? Então, vamos lá. É que eu botei o método ágil, que a gente, né, enfim, vai falar um pouquinho mais. Eu não quero trazer complexidade, tá, gente? Eu gosto muito de trabalhar com facilidade, com acessibilidade. Não adianta ficar trazendo, porque se for complexo, vocês já sabem, a gente não faz. A gente já tem muita coisa para se preocupar nesse dia a dia. Tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser funcional, porque senão a gente não faz. E um outro ponto importante, vocês vão ver, é tanta coisa que dá para criar, mas se você ficar criando um monte de quadro, um monte de coisa aleatório, né, você perde a sua própria organização. Você se perde nessa, entre aspas, organização. Por isso que eu falo para vocês sobre processos, sobre metodologia. Então, saber o porquê que eu estou fazendo e ser coerente.
E eu ainda digo mais, eu vou trazer exemplos para vocês práticos, vou trazer ideias do que eu uso, do que eu ensino, baseado em algumas metodologias que eu consolidei, mas você vai testando. É tudo vivo, é seu. Você fala, Isa, na minha realidade, eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui que vai funcionar melhor. Beleza, ótimo. Você vai fazendo esses ajustes de acordo com a tua necessidade, tá bom? Então, esses são pontos de atenção que eu quis falar aqui sobre o Trello. E aqui, agora puxando, que acho que a Ana tinha comentado que não estava no meio, né? Agora eu puxei para cá. O mapa mental. Então, aqui eu trouxe três pontos principais pelo que eu peguei, né, das demandas de vocês. Mas eu quero ouvir quem tá aqui, porque muita gente interagiu, né? Mas eu quero priorizar quem tá aqui. Então, me falem aqui no chat, por favor, eu quero que vocês me digam qual é a principal dor, né, na rotina ali, na falta de organização, na sobrecarga de vocês do dia a dia, que vocês acreditam, pelo pouquinho que vocês sabem, que o Trello pode ajudar vocês. Me contem aqui. Bem, o que eu trouxe aqui, que eu sei que certamente, assim, eu trouxe três pontos principais que ajudam muito. Primeiro, gestão secretarial. Então, esse é um foco principal que eu vou trazer aqui. E quando eu falo de gestão secretarial, é assim, eu tenho um módulo gigantesco sobre esse assunto, mas aqui o que eu preciso dizer para você. Independente de você ter equipe, se você vai compartilhar esse material, qualquer ferramenta com seu gestor ou com outras pessoas, eu acredito, e eu fiz isso ao longo, né, de mais de 15 anos como secretária, hoje sou empreendedora, tenho outros formatos de organização. Mas é muito importante você ter o seu, como se você tua, eu chamo de painel de controle, sabe? Eu sempre senti assim, quando você está no seu computador, na sua mesa de trabalho, que você se sente assim, a pilota, né? Eu que comando esse negócio aqui. Então, o painel de controle, você tem que ter, tá? Então, eu já te indico assim, e vou te mostrar aqui, é o primeiro que eu vou mostrar para vocês, na prática, que vocês precisam ter. Seja você secretária, seja você empreendedora, seja você um ser humano que tenha sua vida para tocar. Tenha o seu painel pessoal, tá? Eu digo pessoal no sentido do que você vai organizar. Eu usei esse termo, então agora já me veio outra palavra, né? Que normalmente a gente fala pessoal e profissional. Eu até botei aqui embaixo, gestão da vida pessoal e do trabalho. Aqui também é muito importante, assim, eu diria, de cara, ter esses dois quadros, né? Não precisa estar tudo num só lugar. Você pode, obviamente, deixar isso separado para que não gere também uma confusão ali, né? E você tenha um quadro da sua vida pessoal, né? Para organizar suas demandas pessoais. Você que tem filho, que é casada, que tem alguma outra responsabilidade familiar, enfim, tem N situações aqui. Você pode fazer essa organização separada e ter a sua do trabalho. E essa do trabalho, seja você, que é, como eu falei, CLT ou que trabalha para alguém, tem um chefe, então você tem demandas para coordenar, seja você que é empreendedor e também tem seus clientes para coordenar. Então eu diria, tenha o seu, tá? E o que ficou aqui no meio, né? Atividades em equipe e clientes, que também foi uma demanda que vocês me trouxeram. Você pode ter um quadro que a gente chama de compartilhamento, tá? Compartilhar, e hoje em dia uma das coisas que eu mais gosto desse digital, né, desse mundo da nuvem, é a gente poder fazer um trabalho colaborativo, que a gente chama, né? Ou seja, com colaboração. A gente tem uma ferramenta única onde todo mundo trabalha em conjunto. Então, isso também é possível fazer no Trello. A gente convidar pessoas, a gente vai ter o mesmo espaço de trabalho, tá? E cada uma vai ter a sua função. A gente vai compartilhar as tarefas e trabalhar de maneira conjunta. Isso é bem legal. Você pode fazer isso com parceiros de trabalho ou também com o cliente, né? Eu vou dar também o exemplo que eu falei, por exemplo, com as minhas clientes, normalmente no individual, eu crio um painel onde eu ajudo ela a construir e eu vou compartilhando ao longo do tempo, a gente vai trabalhando junto ali. Isso é muito bacana. Ah, Isa, mas no meu caso, na mentoria, no meu caso, eu atendo, sou uma assistente virtual. Eu tenho um cliente ali, né, que eu fiz um combinado com ele, tem informações pessoais, documentos e tal. Dá para usar o Trello? Super dá. Criar um quadro do cliente com todas as informações, com as demandas que ele te colocou para ver, ele ver o status, onde é que está, em que momento se foi concluído, se não foi. Lindo. Ele nem vai precisar te perguntar. Vocês podem fazer combinados de trabalho de maneira que tem um termo, né, nessa parte
do mundo ágil, que a gente fala assíncrono, ou seja, a gente não está online ao vivo, que nem a gente está aqui. Eu mando uma mensagem, a hora que essa pessoa puder, ela vai lá e vê. Então, cada um trabalhando no seu tempo. Isso é bem maravilhoso. E, independente de tudo isso aqui, eu continuo reforçando aquilo que eu te falei. Ah, eu tenho um quadro com o meu cliente, mas tem coisas que eu quero para minha organização, que eu quero me lembrar o que que eu tenho para fazer. Então, eu vou ter um meu separadinho. Se isso, né, a gente vai entender ali o contexto, a tua dinâmica, se vai fazer sentido para ti. Beleza? Então, esse aqui é a parte mais teórica. Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui se vocês botaram mais informações no chat, rapidamente. Ah, a Yara comentou, né? Organizar minha vida pessoal, viagens, o escritório, tarefas, planejar eventos, viagens, acúmulo de informação, pessoas pedindo tudo ao mesmo tempo, né? Aquela dor, nossa, meu Deus, socorro. Na organização de tarefas, as agendas diárias. Maravilha, deixa eu ver aqui para baixo. Tá, tá, tá. Pronto, maravilha. Pagamentos, perfeito, Camila. Vamos lá então agora para conhecer a carinha dele, tá? Eu sei que algumas já conhecem, mas algumas não. Organizar tudo em um só lugar, a Sônia comentou, né? Acompanhando as tarefas e utilizar melhor esse painel. Atualmente eu trabalho com os e-mails de follow-up minimizados, isso me gera muita ansiedade. O Trello ajuda no controle das demandas, com prazo. A menina já está dando aula aqui, adoro. Exemplo, repassei uma atividade que depende do senhor X, necessita do senhor Y. Podemos dizer que monitore e dispare esses lembretes. O Trello é muito bom, papapá. A Bianca comentou: quero começar a utilizar o meu controle de workflow no escritório. Tarefas diárias, recorrentes e pagamentos. Trello é ouro, a Jéssica comentou. E a Sami, a Trello é maravilhoso, traz leveza. Ela também já está aqui utilizando, maravilha. Então vamos lá. Então vamos conhecer. Eu vou entrar aqui, eu já deixei preparado. Antes de entrar no quadro, eu já ia entrar direto no quadro, mas não me aguento, minha gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Especialmente para quem ainda não tem, né? Aqui, esse Trello que eu estou utilizando aqui é um Trello que eu fiz especialmente para as aulas, tá? Porque o meu Trello mesmo, ele tem muita coisa e tem coisas que são mais confidenciais. Mas vamos lá. O ponto principal também que é importante eu falar para vocês é, aqui dentro do Trello, a gente trabalha com três conceitos principais super importantes, tá? O primeiro deles é área de trabalho, tá? Tá vendo aqui do ladinho esquerdo, tem aqui um menu, né? E tá escrito aqui áreas de trabalho. Aqui eu já vou dar um pulo do gato, anotem aí. No gratuito, a gente, na verdade, aqui, antes de falar do gratuito, antes do pulo do gato, área de trabalho, que também é muito conhecida como workspace, vocês devem ouvir muito essa palavra, né? Tem o Google Workspace, várias ferramentas têm um workspace. O que é esse workspace, Isa? É em inglês, nada mais, nada menos do que essa mesma palavra, área de trabalho, tá? Então é uma área de trabalho que a gente vai ter. Dentro dessa área, a gente tem os quadros, tá? Que é esse que já já vou apresentar para vocês. Então, a gente tem a área, dentro da área a gente tem quadros que a gente pode criar, vários quadros, e temos os cartões, que é onde a mágica acontece, que fica dentro do quadro. A gente vai já ver aqui. Mas o ponto principal, que agora o pulo do gato que eu ia dar, cada área de trabalho, ela só pode ter 10 quadros, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma área de trabalho que se chama Estudos e Desenvolvimento e eu criei uma outra área aqui que é Pessoal Isabela Ribeiro. Então, uma dica que eu dou para vocês é para que vocês já, quando forem criar, vocês já podem criar áreas de trabalho específicas, com temas específicos. Por exemplo, essa aqui é a minha área pessoal. Então, você cria um quadro lá e você vai poder criar até 10 sobre aquele assunto. Ah, Isa, eu que sou a AV, eu quero ter um quadro, uma área só para os meus clientes. Então, já cria de início uma área de trabalho chamada clientes, e você já cria vários quadros, ou um para cada cliente, e você já sabe que vai poder criar só 10 naquela área. E aí vem essa questão que eu falei para vocês da dica. Ah, no pago não tem limite. Você pode criar infinito. Porém, no gratuito, você pode criar várias áreas de trabalho, não tem um limite, tá? Então, você pode, por exemplo, criar clientes, aí completou os 10 quadros. Clientes um, clientes 2 e assim você vai fazendo, 20, 30, quantos quadros você precisar. Então, isso é bem tranquilo, tá bom? Isso é uma dica que eu quero já dar para vocês. Aqui, vamos agora conhecer o quadro. Esse quadro eu já deixei ele pronto, justamente para mostrar para vocês a potência do Trello no dia a dia.
com algo simples aqui tem muita metodologia no meio, tá? Então, para vocês já entenderem essa dinâmica. Eu vou entrar aqui, eu botei, né, tutorial Trello na prática, vou clicar aqui dentro e já entramos no quadro. Então, nós temos aqui um quadro que ele se chama Tutorial Trello na Prática, e aqui nós vamos aqui dentro do quadro, o que que são os conceitos principais que nós vamos trabalhar? Listas, que são essas colunas, tá? Elas são chamadas de listas, e os quadros. No caso, desculpa, perdão, que até eu me confundo com os nomes, tá? Os cartões, no caso. Então, os cartões, eles vão ser como se fosse post-it. Imagina post-it. A diferença é que ele não vai se perder, que ele não vai cair, que você não vai ficar com um monte de papel solto. Ele vai ficar tudo num só lugar. Então, esse aqui que eu trouxe para vocês, ele já tem uma dinâmica, tá? Que aqui dentro eu tenho algumas metodologias. Eu normalmente uso as metodologias ágeis dentro de tudo que eu faço e metodologias de produtividade. E eu desenvolvi, né, a metodologia do secretariado ágil baseada nessas metodologias principais e muito da minha experiência no secretariado, né, do que a gente sabe que funciona ou não funciona. E aí a gente vai trazer aqui para vocês esse exemplo e também, como eu falei, vocês ficam, né, depois me tragam também se faz sentido para a rotina de vocês. Espera lá que tá alguma coisa vazando aqui. Pronto. Vamos lá. Então vamos começar aqui. Nessa primeira, até deixei um exemplinho aqui. Nessa primeira linha, coluna, né, que a gente chama de lista, eu coloquei aqui escrito, ó, caixa de entrada barra backlog. O que que é isso? Beber uma aguinha aqui. Lembra, assim, eu sei porque todas vocês, com certeza absoluta, passam por isso, né? Vocês já me falaram, e eu sei porque eu também já vivi. A gente recebe, lembra que eu falei demanda de tudo que é lugar? Aí você chega e tem no WhatsApp, tem gente pedindo de todo jeito, e você, assim, meu Deus, eu não quero esquecer nada. Eu fico com a mente sobrecarregada, pensando em mil coisas, anoto no caderno, não é o suficiente, anoto no post-it, eu fico perdida. Então, a minha proposta é: vocês vão ter essa caixa de entrada barra backlog. Eu botei o backlog também já para explicar para vocês. Backlog é um termo também utilizado na área da agilidade, né, das metodologias ágeis, que ela nada mais é do que esse local onde você vai criar como se fosse um checklist, falando de maneira mais simples, de tudo. Tudo que caiu no teu colo, você vai botar aqui. E o que que isso, qual é o efeito disso? Isso já te traz segurança de que você não vai esquecer, porque ele vai estar aqui. A gente não vai fazer mais nada com isso, a gente só vai botar aqui, tá? Então, te pediram, ah, tô organizando um evento, agenda uma reunião, faz um reembolso, compra uma passagem, vê uma sala de reunião para mim. Ah, eu tenho que mandar um e-mail X, põe aqui. Não deixa na tua cabeça, porque é uma coisa que a gente tem mania de fazer. Eu tenho certeza que aqui não acontece isso, porque aqui só tem secretária e profissionais, né, que estão buscando se desenvolver. Tenho certeza que minimamente é uma coisa que vocês já devem fazer, que é não deixar nada só na cabeça. Por quê? Uma das coisas que mais sobrecarregam a gente é ficar tentando lembrar de todas as mil coisas que a gente tem que fazer. Sabe aquele meme que a gente vê várias abinhas abertas, né? Pum, 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 pum. É a mulher. Essas somos nós, né? Que eu sei que aqui. Não sei se tem algum homem aqui. Se tiver, levante a mão. Mas eu sei que 99% aqui é mulher. E o que que acontece? A gente tem o trabalho, a gente tem a casa, a gente, né, tem o nosso autocuidado, a gente tem o filho, tem o marido, tem a mãe. Meu Deus do céu. Então, é muita gente para a gente cuidar. Então, fica mil abinhas abertas. E de novo, puxando a neurociência, o que que acontece? Quanto mais a gente fica pensando e tomando decisões, isso sobrecarrega a nossa mente. Isso suga a nossa energia, tá? Então, essa sensação que você chega lá no final do dia, assim, cansado, exausta, muitas vezes, é simplesmente porque você está com coisa demais na cabeça que não deveria estar. Então, o que que eu estou te oferecendo aqui? Você ter um lugar de paz, né? Então, o Trello ele acaba sendo esse lugar de paz. Para quê? Para simplesmente você não ter que ficar deixando só na sua mente. Então, tudo que cair para você, eu quero que você coloque aqui, nessa caixa de entrada, tá? Essa é a proposta. Beleza, Isa, coloquei. E agora? Conforme a tua demanda, a tua organização, que é uma outra proposta que eu sempre faço.
Separe um dia na semana, antes da segunda, para organizar a sua semana. Então você vai escolher. Vamos supor que nessa caixa de entrada aqui a gente vai ter, sei lá, umas 20 coisas. Para não dizer mais, né? Que eu sei que a nossa lista de tarefas ela é muito grande. E a gente também sabe que é humanamente possível fazer tudo de uma vez. Então, o que que a gente precisa trazer? Aí vem a metodologia de produtividade. Priorização. A gente precisa priorizar. E como é que a gente prioriza? Observando, avaliando cada uma dessas tarefas de acordo com os prazos e com a importância. Isso é super importante? É, mas qual é o prazo que eu tenho para entregar? Ah, daqui a um mês? Não, mas tem outra coisa super importante que eu já tenho que entregar terça ou quarta. Então, o que que eu vou priorizar? Aqui é, né, a mais próxima. Então, você vai fazendo essa priorização e escolhe quais são os itens que você tem que fazer essa semana. E aí, por isso que eu botei essa outra lista aqui a fazer. Então, vamos supor que aqui você vai ter, né, várias coisas aqui, você vai escolher. E eu deixei aqui esse cartãozinho, só como exemplo, né? O cartão, gente, ó, ele fica soltinho aqui, ó. Eu tô segurando, eu vou puxar. Então, eu puxei pra cá. Aqui vai ter 30 mil coisas, mas eu vou puxar essa reunião que eu tenho que agendar. Aí eu puxei, aí eu vou puxando várias coisas que eu tenho pra fazer. E agora eu já fico mais tranquila, porque eu sei que eu não vou esquecer de nada. O que continuar pingando vai entrar. E esse fluxo que eu tô fazendo pra vocês passo a passo, ele é dinâmico. Recebi, já avaliei, já vi se vai, já vai para essa semana ou se vai ficar para semana que vem. Então, isso já te dá essa tranquilidade. Enquanto eu tô no a fazer, ele já selecionei aqui quais são as atividades que eu vou fazer. Quando eu estiver em andamento com essa atividade, aí você vai ver aqui, ó, vou puxar para cá, pro lado. A gente tem a lista a fazer. Eu deixei antes do em andamento, vou jogar para cá, ó. Tá em andamento. Eu sei que eu tô tocando, tá tudo caminhando, beleza. Só que muitas vezes, no meio do caminho, especialmente para nós, a gente, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo, não vou pegar esse exemplo da agenda, eu vou abrir um outro cartão aqui que eu vou colocar, por exemplo, gestão de viagem. Eu gosto de falar disso porque muitas vezes a gente pensa que gestão de que só é comprar passagem, eu tenho que comprar passagem do chefe. Não, você não vai só comprar passagem do chefe. Você vai fazer a gestão da viagem do chefe para evento em Nova York. Sempre eu gosto, adoro Nova York, né, gente? Nova York ou Londres, que a gente é internacional, a gente já vai logo assim, mas pode ser aqui também, no Rio, São Paulo, pode ser em Belém, não tem problema, qualquer lugar. Eu vou botar o exemplo aqui. Então, se eu vou fazer uma compra de uma passagem para qualquer lugar, eu botei evento porque, tipo, ele vai participar desse evento lá em Nova York. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente pensa que é só uma coisa. Ah, eu tenho que comprar passagem. Não. Mas antes de comprar passagem, eu tenho que validar com ele as datas. Eu tenho que ver qual é a localização do evento. Eu tenho que ver onde ele vai querer ficar. Se ele vai querer ficar um pouco mais ou não. Se ele tem algum outro evento que vai participar. Se tem que liberar, se ele tem o passaporte atualizado, se ele tem. Então, tem várias atividades dentro daquela tarefa que a gente pensa que é única e que não é. Normalmente, isso também é um engano que a gente comete. E aqui entra, lembra que eu falei lá no início? Projetos, processo e rotina. Então, essa gestão de viagem, ela seria um projeto, um mini projeto. Por quê? Porque ela tem início, meio e fim. Eu compro a passagem, preparo tudo, ele viaja, volta, acabou. Então é como se fosse um mini projeto, né? E muitas coisas a gente vai iniciar, startar. Eu vou pegar um exemplo aqui: orçamento de passagem. Normalmente a gente tem uma agência, quando não é a mesma gente que faz, né? Às vezes a gente demanda para alguém. Quando eu demando para alguém, esse terceiro, o que que eu posso fazer? Por isso que eu botei aqui aguardando terceiros. Eu posso vir aqui e deixar na caixinha aguardando terceiros. Lembrando que eu vou ter várias demandas, então cada demanda vai estar em um momento. Uma vai estar em andamento, uma vai estar aguardando terceiros. E o que que é interessante aqui desse aguardando terceiros? Que eu sei que eu já fiz o que eu tinha para fazer, está na mão de uma outra pessoa, eu estou aguardando ela. Isso eu quero trazer para vocês também, por quê? Porque eu sei que muitas vezes a gente fica ansiosa enquanto a gente não termina toda aquela tarefa. Só que aquela tarefa toda tem várias atividades que não dependem só da gente. Então, isso é importante a gente ter clareza também, tá?
E já já vou trazer mais um ponto que vai ser bem importante aqui do Trello. Mas falando ainda do geral, né? Eu deixei essa outra aqui de recorrência porque um exemplo que eu gosto sempre de trazer, que é o fluxo de caixa, que é o reembolso. Às vezes são coisas que eu tenho que fazer toda semana ou todo mês. Então é algo que não vai ser concluído, é algo que vai ser recorrente. Então, ao invés de eu pegar e colocar no meu andamento concluído, ou melhor, no concluído, vamos supor assim, essa semana agora é a semana de eu fazer, atualizar o fluxo de caixa. Sei lá, um exemplo. Aí eu vou puxar aqui para o andamento. Tipo, eu estou executando. Quando eu finalizar o que eu tiver para executar, ao invés de eu concluir, eu volto para a recorrência. Por quê? Eu não vou precisar ficar criando um novo cartão a cada semana ou a cada mês. Ele já está pronto. Não precisa reinventar a roda. Eu só vou voltar e ajustar, tá bom? Bem, essa aqui é a visão geral do quadro. Agora a gente vai, né, para a riqueza, vocês já viram aqui, que é o cartão. Como é que tá por aí, meninas? Estão acompanhando? Preciso saber, que eu sei que às vezes eu acelero um pouquinho, né? Mas eu quero saber aqui se tá de boa para vocês. Todo mundo tá conseguindo me acompanhar? Alguém pediu aqui o acesso a perguntas. Eu vou permitir aqui para vocês fazerem. Ah, tá acompanhando bem, beleza. Marília, feliz que você tá aqui. Ah, então tá ótimo. Só para saber, né? Porque senão, deixa eu dar uma atualizadinha, estou acompanhando. Beleza. Perfeito. Camila, que bom. Então, aqui é a ideia, isso aqui tudo que eu tô mostrando para vocês, método, tá? De pensando em rotina, pensando em atividade. Agora vamos para a mágica do Trello, que é o cartão. Eu vou criar aqui um do zero, tá? Aqui, tá vendo? Eu tô aqui na primeira lista backlog, adicionar cartão. Eu vou clicar e vou colocar, deixa me falem uma coisa que vocês, uma demanda que sempre vem para vocês aqui. Deixa eu pegar um exemplo de vocês, que eu gosto do exemplo prático, que fica mais fácil. Me mandem aqui no chat um exemplo de uma atividade que vocês foram solicitada essa semana, sexta-feira, de preferência. Me mandem aqui. A Roberta mandou, né? Aqui, agendar reunião, contratação de motorista. Pronto, já peguei aqui. Vou pegar aqui já direto da fonte. Pronto, agendar reunião. Vou botar agendar reunião de diretoria. Vou pegar a minha prestação de contas. Ó, aí vamos lá, que eu já estou acelerando aqui. O que que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo prestação de contas do cartão de crédito. Prestação de contas do cartão de crédito. Aí eu escrevi e fiz o quê, gente? Eu dei o enter aqui, ó. Pá, enter. Ele já fechou o cartão e já foi pro próximo. Aí eu já vou pegar aqui que vocês estão maravilhosos. Já estão dando vários exemplos. Eu vou pegar. É bom que eu já vou encher meu backlog aqui de demandas. Os chefes estão bombando, mil coisas acontecendo, mil coisas do pessoal demandando. O que que eu vou fazendo? Jogando tudo aqui no meu backlog. Pra eu não esquecer de nada. Deixa eu pegar só mais uma aqui. Visitas internacionais. O motorista aqui que ficou de lado aqui. Pronto, contratação de motorista. Fechou, tá ótimo. Várias demandas foram chegando, eu botei aqui no meu backlog. Aí eu vou olhar aqui e vou ver qual é a prioridade. Vamos pegar aqui o exemplo, porque tem várias, tem coisas que são pontuais. Vamos supor, a agenda de reunião, agendamento da reunião. Eu vou puxar aqui, ó. Porque a reunião, essa reunião pode ser complexa, tá, gente? Não é tão simples que eu sei. Às vezes, eu vou só agendar uma sala de reunião. Mas pode ser uma reunião de diretoria que eu botei aqui, que aí eu tenho que checar a agenda de todos os diretores, checar quem vai estar viajando, quem não vai estar viajando, qual é o número de sala, às vezes eu tenho que pedir coffee break. Vou pegar esse exemplo, tá? Então, vou pegar aqui, botei para fazer. Eu vou clicar aqui em cima desse cartão, tá? E quando eu abro, já já volto aqui pro chat, tá, meninas? Eu vou fechar aqui para poder me concentrar aqui. Quando eu abro aqui, agenda reunião, aí vamos conhecer agora o cartão. Quais são as potencialidades desse cartão? Primeiro, tem esse campo de descrição. Então, aqui dentro, eu posso colocar, por exemplo, diretoria. Quem são os diretores? Vamos supor que você está começando ali, né? Então, eu tenho que saber quem são. Quantos são? São cinco diretores? Maria, João, José. Vou botar três aqui. Tenho que pegar eles três. Então, esses são. Qual é o tema da reunião? Eu já tenho aqui diretoria. Então, tenho que. Aí, esses são os diretores. Quando vai ser essa reunião?
Aí uma coisa que é muito importante, que eu já queria falar para vocês sobre, tá vendo aqui em cima? Tem vários pontos, né? Etiqueta, data, checklist e membros. Eu vou apresentar algumas coisas, tá, gente? Porque tem muita coisa, eu vou pegar as principais. Uma coisa que eu gosto muito, data. Então eu vou clicar aqui, ó, e já tem um calendáriozinho. Então essa reunião vai ser na sexta que vem, dia 13, às 10 da manhã. Então eu consigo colocar aqui horário e data, tá? Data da entrega. Tá vendo? Tem esse botão aqui também que está escrito data de início. Vamos supor que você tem um período para desenvolver algo. Você também pode botar, por exemplo, data de início. Por exemplo, iniciou hoje, mas eu vou terminar no dia 13, tá? Tem essa opção aqui que é relativamente nova, tá? Tem bastante coisinhas novas. Beleza. Aqui embaixo, tá vendo? Tá até escrito new, né? É novo. Isso é uma função nova. Por isso que eu falei para vocês, tem muita coisa que foi desenvolvida agora bem recente, no último semestre, tá? Então, aqui, recorrente. Essa reunião é uma reunião recorrente? Todo mês acontece? Ou toda semana? Não sei o quê. Eu não vou usar, tá? Mas só para mostrar que tem essa opção aqui. Você pode colocar se ela é recorrente ou não. E uma coisa super importante que também me perguntaram: Isa, o Trello faz lembrete? Né? Ele vai me avisar, ele vai me notificar? E eu digo para você: sim, ele vai, tem essa possibilidade. Então você pode, inclusive, definir quando que você quer que ele te lembre, se é 5 minutos antes, 10 minutos antes, um dia antes, tá? Então você pode fazer isso aqui também. Eu vou salvar, pronto. Então já ficou uma data aqui, tá? Que é a data da reunião. Como eu falei para vocês, tem vários itens para essa reunião. Uma coisa que eu amo utilizar, que eu super indico para vocês, é o checklist, tá? Eu vou clicar aqui nele. Você pode renomear se quiser, ou deixar mesmo o checklist. Então, por exemplo, aqui, uma coisa falando de reunião que eu gosto de fazer é, por exemplo, pré-reunião. Você pode fazer um checklist chamado pré-reunião, ou seja, são atividades que você tem que fazer antes da reunião acontecer. Então, vamos lá. Primeira coisa é definição de data, que não necessariamente você vai definir, mas você vai ter que ter essa informação, né? Então, definição da data, aí eu ponho aqui adicionar, e aí vai para o próximo. Qual é o próximo? Agendamento de sala, eu vou botar assim, mas né, de local, de reunião. É, solicitação, solicitação. Por exemplo, eu vou botar coffee break, né? Mas aí você pode ver, pode ser algo simples, água, café, né? Enfim, tem que alinhar com alguém internamente na empresa ou contratar alguém de fora. Então, tudo isso você vai ver. Vou botar aqui na checklist. Solicitar pauta. Não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes assim, não sei se acontece. Se não acontecer, eu sugiro que você fortemente que você direcione seu gestor a não fazer uma reunião sem pauta, né? Que você perda total de tempo fazer reunião sem pauta. Então tem que ter pauta. Enfim, aí você vê o que mais precisa. Ah, material extra, material que a gente chama de pré-reunião, né? Se eles precisam acessar algum material, enfim, você vai avaliar tudo e vai colocar nessa aqui, nesse checklist, pré-reunião. Então, já temos a data, já agendamos a sala e você vai dando o check. Olha só que legal. E aí ele vai marcando, olha, 40% das atividades que eu tinha para fazer sobre essa reunião já estão feitas. Essa parte da descrição, vocês viram aqui, eu não tinha salvado, então por isso que ficou aqui destacado. Eu vou salvar agora sim. Então, eu tenho a descrição, eu tenho a data e eu tenho o checklist pré-reunião. Eu, Isabela, gosto de fazer, né? Como eu falei, pré-reunião, vou abrir um outro checklist agora, né? Que eu vou chamar de pós-reunião. Esse checklist pós-reunião, vou dar aqui adicionar. Aí eu vou colocar, por exemplo, envio de ata de reunião, avaliação, sei lá. Aí você vai ver o que mais que você tem para avaliação da reunião. Acompanhamento das ações da reunião, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode, né, fazer também. Então, aqui, ó, olha, eu criei dois checklists, cada um com uma necessidade. Quando eu fecho esse cartão, vou fechar aqui no xizinho. Olhem aqui para o cartão, tá vendo? Sem eu precisar abrir o cartão, eu já consigo ver data e já consigo ver que eu tenho, né, duas coisas prontas de 8. Ele contabiliza todos os checklists, né? Então, isso daqui é um ponto que eu amo no Trello. Você consegue visualmente, sem até abrir o cartão, você já consegue visualizar, né, essas informações, tá? Então, assim, aquilo que eu falei para vocês, tudo referente a essa reunião não vai estar solto, não vai estar anotado em 1000 lugares, não, vai estar anotado aqui nesse cartãozinho, tá? E uma coisa legal que dá para fazer, aqui do lado, tá vendo? Comentários. Você pode vir aqui eu posso ocultar,
porque aqui ele vai pegando tudo que eu fiz no cartão, ele cria histórico. Aqui também, se você quiser colocar algum comentário, você pode registrar também, tá? Isso pensando você sozinha. Se você tiver com alguém colaborando com você, melhor ainda. Então fica aqui. Outra coisa importante, Isa, eu tenho um documento, eu tenho um link, eu sempre gosto de trabalhar com os drives em conjunto. Então vamos supor que você tem, seja no Google Drive, seja no seu OneDrive, você tem ali documentos pesados. No gratuito, uma coisa importante, no gratuito, nesse momento pelo menos, o anexo, você só pode ter 10 megas, tá? Aí no pago, você, claro, essa quantidade aumenta, mas você pode vir aqui nesse adicionar, ó, tem outras opções aqui, ó, tá vendo? Aí tem aqui anexar, você pode anexar link, anexar documento, etc. Então isso é muito bacana também. E para aproveitar já aqui, porque o nosso tempo, né, voa, tem um ponto importante já falando de colaboração. Então, eu tenho um quadro sozinha, eu vou tocando, mas se eu tiver um quadro com uma outra secretária, com uma outra colega, com um pool de secretárias, ou com, enfim, com o meu cliente, com outra pessoa, eu posso vir aqui e atribuir um membro. Então, por exemplo, nesse meu cartão tem dois Isabelas, né? Por quê? Porque tem esse meu Trello que é de educação e tem o meu outro pessoal. Então, eu já coloquei aqui, para a gente ter como exemplo. Então, eu clico em cima do nome e ó, fica aqui um íconezinho. Então eu já sei que esse cartão, essa é a pessoa responsável, ela que tá tocando. Isso é muito bacana também quando você tem várias pessoas trabalhando em conjunto, tá? Fica ali destacado que essa é uma atividade dessa pessoa ou se tiver mais pessoas envolvidas também. Tá bom, Isa, mas como é que eu faço para adicionar essas pessoas? É que vem um outro ponto importante. Eu posso compartilhar o quadro, vamos supor, esse quadro, tutorial Trello na prática, eu posso compartilhar ele no gratuito com até 10 pessoas. Então, eu posso vir aqui, ó, do lado superior direito, compartilhar. Eu coloco o nome da pessoa ou o e-mail e eu compartilho. Uma coisa importante também, no gratuito, você só tem a opção de compartilhar a pessoa como membro. Tipo, ela é membro, ou seja, ela tem acesso a tudo, ela pode mexer, editar tudo. Ah, Isa, mas eu não quero que a pessoa edite, eu quero só que ela visualize. Eu não consigo fazer isso no gratuito, só no pago, tá? Isso é um ponto importante também. Mas, no geral, isso são informações bem legais que eu posso já adiantar para vocês. Uma outra coisa que eu adoro, para a gente fechar aqui o cartão, vocês estão vendo que aqui tem imagens, né? Olha só, eu gosto muito de deixar as imagens porque realmente traz esse visual. E o Trello tem muito essa dinâmica do visual. Isa, como é que eu faço isso? Tem duas formas. Se você, por um acaso, tem um documento, uma imagem mesmo, uma foto, se você anexa ela no quadro, automaticamente ela vira uma capa, que a gente chama capa, né? Mas também eu posso vir aqui, ó, no canto superior direito, tá escrito capa, tá vendo? Tem tipo uma fotinho. Quando eu clico em cima, aí olha o que ele me mostra. Ele me mostra duas opções. Tá vendo? Tem cores aqui. Eu vou colocar aqui pra você, para mostrar aqui o roxinho, né, que vocês já sabem que é a minha cor. Pera lá. Pronto. Ó, quando eu coloco o roxinho, de cara ele já criou a capa com roxinho, tá? Aí aqui, ó, tem duas formas de visualizar. O roxinho fica em cima ou ele fica, eu vou clicar aqui só para vocês verem a diferença. Eu vou fechar o quadro. Rapidinho que tem uma voz vazando aqui, deixa eu só. Pronto. Então, aí o que que acontece aqui, tá vendo? Quando eu botei o roxinho e eu botei naquele formato da letra por cima, ó, a letra fica em cima aqui. Isso também é bem interessante porque eu posso criar formas de organizar o meu Trello. Eu posso botar como se fosse um destaque, né? Como se fosse um título e depois botar outros cartões embaixo. Então, eu posso, na mesma lista, eu posso fazer a separação, tá? De atividades, por exemplo, aqui agenda reunião. Aí, se eu puxar outras atividades aqui para baixo, tá vendo? Ele cria tipo como se fosse uma divisão. E isso também é interessante, tá? Mas voltando aqui, vou abrir ele novamente, vou aqui de novo na capa e vou agora aqui para baixo. Tá vendo? Tá vendo que tem várias imagens aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui a gente chama de banco de fotos, o nome desse aqui é Unsplash, tá? No mercado existem vários bancos de fotos que você pode gratuitamente pegar fotos de alta qualidade, fotos bonitas. Então, como essa, por exemplo, aqui, eu vou clicar em cima e pronto, tá vendo? Já ela se transformou numa capa. Mas, Isa, eu tô falando de agendar reunião de diretoria. O que que tem a ver essa montanha? Não tem muito a ver, né? Então, eu posso vir aqui em pesquisar fotos.
E aqui, ó, ele já tem uma pesquisa sugerida por temática macro, né, por categoria, ou eu posso vir aqui em pesquisar e escrever reunião. Bora ver o que que vai aparecer. Olha só que legal, apareceu aqui várias fotinhos de reuniões. Aí eu vou pegar, sei lá, essa daqui. Clico em cima, tá? Mas aí eu não quero que fique nesse formato, eu vou mudar de formato para vocês verem aqui. Quando eu clico nesse outro formato, olha a diferença. Fechei tudo, né? Ele fica a fotinho destacada e a mensagem fica lá embaixo com os detalhes do cartão. Eu gosto muito mais desse formato. No geral, tá? No geral, aí vai depender qual é o teu objetivo. Porque se eu ponho naquele outro formato, vamos fazer o teste. Vou de novo aqui na capinha, vou mudar para esse outro formato. Se eu ponho nesse outro formato, ó, ele tira os detalhes, ele deixa o título apenas e deixa a fotinho por cima, tá? Mas isso aqui é só para você saber que existe essa possibilidade, tá bom? Então, se você quiser, você pode botar cada cartão assim, coloridinho, bonitinho, mas eu não tenho esse tempo. Então, relaxa, deixa só o principal, né, da lista e aí você vai fazendo esse trabalho, tá bom? Deixa eu ver aqui o que que vocês estão comentando para a gente ir para os nossos finalmente, porque eu falei, 50 minutos voa, né? Já passou uma hora praticamente já. Deixa eu ver aqui, a Bia colocou aqui autenticação para entrar. Ah, tá. Perfeito, Bia. Olha que a Bia comentou. Estou com um problema de autenticação para conseguir entrar no Trello. Um tal de Atlanja fica me solicitando código de 6 dígitos que nunca recebo no SMS. Outra opção é baixar o autenticador e tal. Bem, o que que é? Isso aqui também eu até explico com mais detalhes lá no tutorial do Trello, mas eu vou aproveitar a fala dela. O Trello, ele foi criado em 2011, tá, gente? A empresa, o aplicativo. Em 2014, que foi um boom, se eu não me engano, foi em 2017 que a Atlanja, que é uma empresa de tecnologia, comprou. Então, não sei aqui quem usa, quem já ouviu falar. Eles são donos do Gira e de outras ferramentas também de gestão de projetos, de organização parecidas, tá? Então, Bia, normalmente eles que estão comandando realmente. Então, é legal, só tem que ver qual é para onde que eles estão mandando esse código que eles fazem por segurança mesmo, tá? É, a Samia já respondeu até aqui para ela, tá, deixa eu ver o que mais. Providenciar passaporte visto, tal. É, a Sueli comentou. Isso aqui é perfeito para isso. Você viu, você consegue fazer os checklists e ir monitorando sem perder nada, né? Sem perder nada. Isso é muito bacana. As imagens. Então, a Mila falou, né? Não sabia dessa parte de inserir. Por isso que eu falo, gente. Para quem tá bebezinha, que ainda tava flertando, ou que nem conhecia o Trello, vai ficar assim, alucinada, que eu sei que é muita informação. Mas mesmo para quem já usa, todo momento tem novidade. Porque, primeiro, porque sempre eles estão atualizando e aparece um botãozinho novo. E também porque, mesmo que botões, né, ou coisas que a gente não conhecia, a gente está ali sempre aprendendo. É o que eu falo para vocês, lifelong learning, né, aprendendo sempre. Por isso que esse negócio de, ah, não, já sei, isso aí eu já conheço. Não façam essa bobagem, que sempre tem coisa para aprender. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, sim, as notificações. Tá, isso é importante, Camila. Não precisa estar com o Trello aberto. Apesar de que o que eu indico, por exemplo, esse sistema de produtividade que eu estou propondo aqui para vocês, qual é a ideia? Que de fato, assim como vocês abrem o calendário, né? Eu imagino que vocês ficam com a agenda sempre aberta, o e-mail sempre aberto, o Trello tem que estar sempre aberto. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo alimentando, para não ficar, né, para não perder nada. Chegou uma coisa nova, você vai lá e alimenta. Isso é um ponto bem importante. E a notificação, primeiro, tá vendo aqui do ladinho direito? Tem um sininho. Esse sininho, aqui no cantinho superior direito, ele mostra as notificações. Então, sempre que tiver uma notificação, algo novo, alguma coisa que chegou de novidade, vai aparecer aqui nesse sininho. Mas, se esses lembretes que eu falei também notificam no teu e-mail cadastrado do Trello. Então, isso é uma dica importante também que eu sempre falo. Utilizem e-mail que realmente você usa. Porque às vezes a gente tem aquele e-mail que é só para, né, só para spam. Não faça isso, porque tudo que tiver de notificação vai para esse e-mail cadastrado. Então é importante você realmente cadastrar o seu Trello em um e-mail, tá? Roberta, não vou aprofundar em automação, porque aqui, né, a ideia realmente é ir para a parte, né, mais, tem muita gente que não conhecia, né, então, mas é legal falar que tem automações, tem coisas que dá para criar regras, na verdade eu até fiz uma aqui, só que eu não vou, claro, conseguir explicar para vocês como é que funciona. É seguro ter quadro dos acessos das ferramentas de cada cliente? Desculpa, eu não entendi bem, Ana. É só para entender, assim, você fala dos teus clientes você ter.
como é que eu posso falar assim, a senha dos teus clientes, ou você fala, esse quadro eu vou compartilhar com aquele cliente, é super seguro. A gravação ela vai ser destinada apenas para a turma 9, tá? Então, para quem for entrar na próxima turma do secretariado, a Aju vai ter acesso. Os lembretes não... Bem, os lembretes eles não são sonoros, eles só são só a notificação mesmo. Aí vai depender se você tá com a notificação apitando ou não. Apesar de que é uma dica que eu sempre falo para vocês, né? Não deixe notificação para não te atrapalhar, né? Mas vai depender muito da tua rotina ali do que você tá fazendo. Gente, me diz, vocês estão gostando? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Como é que foi? Tá sendo para vocês? Eu sei que é bastante coisa, mas é muito útil. Vocês viram por que que eu sou apaixonada pelo Trello, né? E aí, para a gente fechar, assim, isso aqui é uma demonstração da potência que é essa ferramenta, tá? Que eu quero trazer para vocês. Mas todo o detalhamento, tudo como funciona, o passo a passo, isso aí eu só consigo entregar realmente dentro das mentorias, porque é muita coisa, as meninas sabem. Mesmo dentro da mentoria, a gente tem 2 horas e meia de aula de cada módulo, tem os tutoriais gravados e ainda assim é pouco tempo para tudo que a gente tem. Mas se vocês me permitem, já já vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a mentoria do secretariado ágil. Mas antes disso, eu tenho mais uma dica que vocês vão amar. Eu vou compartilhar aqui de novo com vocês a tela rapidamente. Tem uma coisa que é novidade, até as meninas que são do secretariado ágil, acho que não sabem disso. Vamos lá. Existe uma possibilidade, a Roberta falou das automações, né? Eu vou dar um exemplo aqui de automação para vocês. Tá vendo aqui, por exemplo, esse aqui? Eu vou pegar essa agenda aqui. Vamos supor, eu já finalizei a agenda, né? Tem duas formas, né, de você falar assim, concluir, né? Já concluí a atividade. Aqui do ladinho, tá vendo, do cartão, tem marcar como concluído. Isso até é relativamente novo, antes não tinha isso. Então eu gostava muito de usar as etiquetas, tá vendo aqui, ó, prioridade 01. Isso aqui são etiquetas que você também consegue configurar. E agora, quando eu clico aqui, ó, marcar como concluído, o que que vai acontecer? Sumiu daqui, meu Deus, o que que aconteceu? Eu fiz uma automação no quadro que eu criei dizendo assim: toda vez que eu marcar como concluído qualquer cartão, esse cartão vai para a lista concluído, tá? Em primeiro lugar. Então, assim, ó, eu cliquei lá, pá, ele já jogou para cá. Isso foi uma automação que eu criei. Então, isso também é um recurso muito bacana do Trello, essas automações, que é mais pro avançado, tá bom? Mas também tá dentro do secretariado ágil, que eu coloco desde o zero, para quem nem tem o perfil, até a automação. Então, isso aqui também é bem legal. Mas essa novidade que eu quero mostrar para vocês, para a gente fechar, é o quê? Isa, eu consigo integrar o Trello com outras ferramentas? Sim, já posso te adiantar aqui, sim. Inclusive tem novidades, assim, tem muitas mais novidades, mas eu não vou conseguir mostrar tudo, mas eu quero mostrar essa informação que vai ser bem relevante. Cada quadro, eu vou aqui, ó, tem os 3 pontinhos do lado direito, é tipo um menu, tá? Aí, deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó, tá vendo? Aqui na parte inferior tá escrito e-mail para o quadro. Então, cada quadro tem um e-mail. Então, eu clico aqui, ó, vai aparecer o endereço do e-mail, tá vendo? Tem esse monte de número aqui. Endereço de e-mail para este quadro. Então, eu vou copiar esse endereço de e-mail e eu posso ir no meu e-mail, pessoal. Vamos supor que você está lá no seu e-mail, seja ele Outlook, seja ele Gmail, qualquer e-mail, e o teu chefe te mandou um e-mail te pedindo uma demanda. Ao invés de você ir lá daquele e-mail, copiar e colar aqui para o Trello, eu vou entrar nesse meu e-mail aqui, que é um e-mail também de aula, e vou demonstrar para vocês. Você pode vir aqui no. Vamos supor, eu estou aqui no meu e-mail. Eu não vou nem abrir um e-mail novo. Eu vou pegar um e-mail qualquer aqui. Deixa eu pensar aqui, sei lá, vou pegar esse aqui do Google Alerta. Eu vou pegar esse e-mail e vou encaminhar. Deixa eu abrir aqui. Eu venho aqui em encaminhar. Vocês estão visualizando ele? Venho aqui em encaminhar, aqui embaixo, apareceu, né? Aí eu vou enviar para. Eu já copiei, agora eu vou colar. Aquele link que estava lá no quadro, eu vou copiar aqui e vou colocar, né? For your information, sei lá, qualquer informação. E vou enviar. Então, isso aqui é algo que eu, assim, que eu adorei. Deixa eu fechar aqui. Pronto.
Então, simplesmente eu vou lá no quadro que eu estou utilizando, pego aquele link de e-mail, de qualquer e-mail que eu estiver, eu posso encaminhar ou mandar um e-mail. Vamos ver se funcionou aqui. Ai, gente, espera lá. Pronto. Ó, tá vendo aqui? Ele veio para minha caixa de entrada. Olha que maravilha. Então você pode, pegando o link de e-mail do quadro que você quer que seja o teu quadro da tua rotina, ou se for algum outro quadro novo que você criar, você vai lá no e-mail que você queira encaminhar e ele se transforma num cartão do Trello. Olha que legal. Tá vendo aqui? Esse primeiro cartão, ele sempre ele vai criar um cartão na primeira lista e logo no primeiro, na parte de cima. Vou abrir aqui. E ó, o e-mail que eu acabei de enviar. Encaminhei para cá. Aí o e-mail vem na íntegra, tá? Com as informações. E aqui a mágica acontece, porque aqui você vai ter as informações do e-mail e aqui você pode ver se tem datas, tem se você quer botar uma etiqueta, se você quer botar um checklist do jeitinho que a gente já combinou. Tá? Então, isso aqui eu achei sensacional, que é algo bem bacana que eu queria compartilhar com vocês, que realmente traz essa agilidade. Por isso, quando eu falo para vocês sobre não é só ferramenta, a gente tem que conhecer a ferramenta e saber como melhor utilizar ela na nossa rotina, dentro dos nossos processos, do nosso fluxo de trabalho. Por quê? Eu vou aqui agora voltar para lá, para aquela área grande, vou criar um quadro novo só para gente fechar, só para vocês verem aqui, ó, criar um quadro novo. Eu vou criar um quadro do zero, como exemplo. Vou criar aqui só para vocês verem como é que ele. Olha só, como é que nasce um quadro do zero? Ele nasce assim. Para não dizer que ele está limpo, agora o Trello já tem criado ele com esse formato Kanban, que é o a fazer em andamento concluído, que é uma metodologia ágil, inclusive, tá? Que aqui a gente não vai seguir muito a fundo sobre esse tema, que eu vejo também dentro do secretariado ágil. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o quadro ele sempre está em branco. Então, aquilo que eu mostrei para vocês já foi uma metodologia que eu sei que funciona. E por isso que muitas de vocês que já conheciam o Trello, talvez que já tentaram usar, muitas vezes falam, pois, não funciona para mim. Na verdade, não é que não funciona para você, é que você não conseguia entender bem como usufruir dessa ferramenta, né? E agora você já pegou a pitadinha aí como é possível. Então, você vai ter quadros em brancos em qualquer ferramenta, até mesmo sabendo um pouco como ela funciona. Mas o que vai fazer a diferença é quando você tem estratégia. Por isso, que eu falo, né, o secretariado ele é estratégico. A gente precisa ter estratégia, ter processos, ter definição de metodologia para fazer, não só entregar melhores resultados com o nosso trabalho, mas, como eu falo, o principal que eu mais desejo para vocês é ter paz no coração, é ter tranquilidade, né? Ter confiança no trabalho que você está entregando, saber onde é que estão as coisas, não ficar perdida com um monte de material, com um monte de aplicativo e ficar tudo picado em cada lugar separado, tá bom? Então é isso que eu preparei para vocês, assim, uma degustação, porque eu poderia ficar, gente, as meninas que me conhecem sabem, a gente poderia ficar o resto do dia aqui falando, mas e teria muita coisa maravilhosa para compartilhar. Mas realmente, né, a gente se propôs aqui um horário. Agora eu quero saber aqui. Tô vendo aqui, não esquecer de nada, exatamente. E inclusive da vida pessoal, não esqueçam do que eu falei, né? Eu mesmo, o meu primeiro quadro que eu tenho até hoje, para vocês terem uma ideia, por exemplo, essa questão de até mesmo de senhas, de informações gerais ali, né, que você tenha. Eu gosto de ter tudo separadinho. Agora, eu quero perguntar aqui para vocês, né? Vocês já viram aqui uma demonstração maravilhosa. Isso aqui não é nem um terço do que a gente tem dentro do secretariado ágil. E eu quero saber aqui, alguém está interessado em saber como funciona? Que eu também separei aqui umas informações bem legais e uma oportunidade maravilhosa para quem tem interesse em ser uma secretária ágil. Para quem tem interesse em estar na comunidade Lumina, que inclusive ontem nós tivemos uma aula assim sensacional, que é exclusiva para quem está dentro, né, do nosso ecossistema, que eu estou muito feliz, graças a Deus, ultimamente, né? Além do secretariado ágil, a gente tem um outro grupo que é o Lumina, que tá todas as minhas clientes, eu tenho entregado coisas sensacionais para elas. Ó, muita gente quer saber, né? Então vamos lá, para a gente não perder tempo, eu vou mostrar para vocês rapidamente e como que funciona para vocês serem uma secretária ágil, para ter na íntegra tudo sobre o Trello. Isso aqui foi só assim, ó, uma degustação, desde o início até a parte mais avançada, os nossos encontros presenciais e tudo mais. Então vamos lá. Eu preparei aqui, vou compartilhar novamente a tela.
Eu preparei aqui, eu já falei para vocês, né, que eu adoro esse mapa mental e inclusive falo sobre ele melhor. Vou mostrar aqui um pouquinho de bastidor. Ó, o meu mapa é gigantesco, tem um milhão de coisas aqui. Todos os meus clientes, alunos. E eu preparei aqui para vocês também explicando um pouquinho mais sobre o secretariado ágil em si, né? Que é essa mentoria, assim, que nasceu no meu coração com um propósito muito grande de disseminar, de pegar na mão mesmo das secretárias que têm medo, que se sentem assim, né, muito receosas com a tecnologia, muitas vezes, que não sabe como fazer, né, que fica vendo um monte de gente falando de tecnologia e não mostra como. Então, assim, eu tenho realmente, eu gosto de estar muito acessível, sabe? De ajudar você, assim, desde lá do pequenininho. Não é pra sentir vergonha, mas não é pra mim, tenho vergonha de dizer que eu não sei, aquela coisa, não. Aqui a gente tá muito aberta, né? Realmente num lugar seguro para se apoiar. Esse é o nosso objetivo dentro da comunidade. Então, vamos lá. O poder das ferramentas digitais no secretariado ágil é o nome da mentoria. É uma mentoria em grupo, é uma mentoria entregue online. Então, se você está no Brasil, fora do Brasil, a gente tem alunas fora do Brasil também, em vários lugares do Brasil. Eu fico muito feliz que a gente consegue fazer isso assim desse jeitinho que a gente está aqui. A diferença é que a turma é pequena, né? A gente tem vagas limitadas, porque eu gosto de ouvir vocês, a gente interage, então realmente eu deixo as vagas bem limitadas para que a gente possa ter esse ambiente para todo mundo ter espaço de fala. E como que vai funcionar, né? Assim, eu estou mudando a todo tempo essa mentoria, porque a todo tempo a gente está evoluindo, trazendo novidade. Então, para essa turma agora, nós vamos ter 10 encontros. A última foi 8, essa já vai ser 10. Por quê? Primeiro, a gente vai começar com uma aula inaugural, que já tem data, vai ser dia 11. Depois eu vou mostrar o cronograma. A gente tem aula inaugural para se apresentar, para se conhecer. Depois a gente vai para o primeiro módulo, que ele é focado em mentalidade ágil. Redescobrindo o secretariado na cultura startup. A gente tem 3 tutoriais gravados falando do método Kanban, do método Scrum, falando de metodologia ágil de maneira simples, de maneira acessível, tá? Para você se informar, para você saber. Não quero que você. Porque a gente fica receosa com coisa que a gente não conhece. Um monstro fica grande quando a gente não conhece. Quando a gente conhece, quando a gente sabe como funciona, fica muito mais fácil. Então a gente começa por aqui. Depois a gente vai para o módulo 2, reconhecendo o valor e tomando as rédeas da carreira, que aqui a gente vai um pouco mais no autoconhecimento também, que é um dos pilares fundamentais dos quais eu trabalho. O módulo 3 é o módulo nosso maravilhoso, que é o Trello na prática, elevando o nível da sua entrega. Isso, olha só, gente. Agora, para essa turma, a gente tem 8 aulas gravadas de tutorial, explicando desde como criar, né, desde como nasceu o Trello, até a gente conhecendo o detalhamento do cartão, de como usar tudo, etiqueta, todos os detalhes, fazer automação, explicar novidades que eu nem consegui mostrar para vocês aqui. Então, tá tudo bem no detalhinho dentro do módulo 3 e mais essa aula aqui que vai entrar também. E a gente tem os nossos encontros, que é para tirar dúvida e para ser estratégico. Então, o que, que são essas aulas gravadas? O que, que ao longo do tempo eu fui aprimorando aqui dentro do nosso método ágil? Tudo o que é técnico demais, eu já deixo antecipado, porque você vai entender, eu sei onde apertar o botão, tá, tá, tá. Quando a gente vai para nossa aula ao vivo, a gente vai focando em estratégia, que a gente consegue aprofundar ainda mais como aprimorar esse nosso dia a dia secretarial. No módulo 4, módulo 4, módulo 5, gente, é focado 100% no Google Workspace para secretárias ágeis, tá? Porque o mundo do Google é gigantesco, tem muitas ferramentas. Então, no módulo 4, a gente foca, ó, a gente tem 5 tutoriais focando 100% em e-mail, organização de e-mail, caixa de entrada, dicas muito assim maravilhosas de secretária que sabe como fazer a organização de e-mail, de drive, de calendário. Então a gente foca muito nessa parte que é crucial para a nossa entrega no dia a dia, né? A organização da rotina, da agenda. Depois a gente vai também para o Drive, a gente vai para como criar formulários. E eu não sei se vocês estão perguntando aqui, qualquer dúvida vão perguntando, mas já posso adiantar. Isa, mas eu uso Microsoft, não tem problema. Tem muitas alunas, se tiver alguma aqui, pode deixar o depoimento também, que utilizam o Microsoft, mas pegaram várias dicas incríveis para trazer para sua rotina através do que eu trago aqui. Eu não faço, não tenho um módulo exclusivo de Microsoft, mas tudo que a gente ensina, a gente sempre faz esse bate e volta, que dá para fazer também, porque é tudo similar, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o formulário, o Google Formulário, ele é muito mais acessível. E por que que eu falo muito do Google? Porque ele é gratuito.
Então, você que é empresária, você que está empreendendo, você que está com plano B, você que quer começar a empreender, você pode ir lá e criar o seu @gmail e ter um Google Workspace com um monte de ferramenta maravilhosa para tua rotina. Não precisa custear, como a gente sabe que é mais caro a Microsoft, mas Isa, na empresa só usa Microsoft. Não tem problema, porque tudo que você aprender você vai conseguir replicar. Módulo 6, plataformas de comunicação virtual, né? Então a gente ensina também a fundo, a gente fala de comunicação e também fala das ferramentas Zoom, que é esse que eu estou usando aqui, que eu adoro, mas eu sei que muitas usam Teams, Google Meet e assim vai. Então a gente foca nessa parte. Módulo 7, workshop de IA, 100% focado, secretariado ninja, domine as ferramentas de IA e supere desafios. Então aqui a gente vai a fundo para quem ainda não está usando, gente. Eu já falei, não é mais opção. Não é mais opção. A gente está numa nova fase, inclusive, agora está na segunda onda da IA. Então, a gente tem que dominar, a gente tem que usufruir dessa ferramenta para trazer melhorias e mais resultados para o nosso trabalho. Módulo 8, novidade, tá, gente? A última turma do Secretariado Ágil já não tinha isso aqui. Isso aqui é novidade porque para essa turma é algo novo que não tinha esse módulo. Apresentações e conteúdos com o Canva e o Gama. Para quem não conhece, o Gama é uma ferramenta 100% de IA para apresentações. Então, assim, isso aqui é maravilhoso, uso muito, inclusive. E o módulo 9 é a sua hora de brilhar, né? É onde a gente compartilha, onde a gente troca, onde a gente traz cases de sucesso e é um dia muito especial para a gente, que é o nosso fechamento, tá? Então, isso aqui são os módulos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que vocês estão falando. SharePoint, verdade. O Gama é maravilhoso. Então, são todos esses módulos, tudo isso aqui são os conteúdos que a gente vê no secretariado ágil. Como que funciona? Vamos aqui para o outro lado. Primeiro, falando de, já vou me adiantar, o último aqui já vou adiantar, que é o cronograma. A gente vai começar a nossa turma, a gente começa as nossas inscrições amanhã de manhã. É uma semaninha rápida de inscrição, a gente já começa as aulas no dia 11 de março, que vai ser uma quarta que é a aula inaugural, depois nossos encontros todos são aos sábados ao longo de março, abril e maio. São 10 semanas, né? Focadas, assim, intensas, em muita agilidade, muita descoberta de ferramentas e principalmente de um aumento exponencial de produtividade, porque eu gosto de ação. Então, comigo é assim, aprendeu, já está praticando hoje mesmo, né? E aí, eu trago o quê? Um bônus de agilidade. O que que é esse bônus de agilidade? Todo mundo, né, que se inscrever logo no início, a primeira, né, a primeira mais ágil, a primeira que se inscrever, ela ganha um Ela kit, ganhou e aí vem com... piada. Desculpa que tá vazando algum áudio aqui. A primeira que se inscreve, gente, ela ganha, que eu gosto muito de bonificar quem são as mais ágeis, né? Então, a primeira vai ganhar um kit exclusivo da IR Consultoria, com uma canequinha personalizada, com uma sessão individual de mentoria comigo, e com um kit da IR, né? Com moleskine, caneta, essas coisas todas. Mas as 10 primeiras também têm prêmios, tá? As 10 primeiras ganham uma sessão individual, porque a gente tem um grupo, né, maravilhoso, que assim, tem um poder muito grande o grupo, né? São secretárias com muita experiência, secretárias executivas, assim, com trocas incríveis, com experiências diferentes, mercados diferentes, então é muito valioso. Mas, quando a gente vai para o individual, eu consigo ir a fundo com cada uma, né? Então, as 10 primeiras têm esse privilégio de ter a mentora, né, 100% para ela, para ir a fundo em alguma coisa que elas precisem ali, seja o Trello, seja uma outra ferramenta, e principalmente estratégia, que é uma coisa, né, que a gente traz muito aqui. Mas, não só as 10 primeiras vão ganhar, mas também quem entrar na turma nas primeiras 48 horas vai ganhar um workshop. Esse workshop aqui, ele tá demais, né? Eu trouxe, inclusive, essa nossa convidada, ela é gente, ela é especialista, Tamires Klinko. Para quem não conhece aqui, ela é especialista em RH. E ela vai trazer um workshop focado em LinkedIn e networking, estratégias assim super valiosas, porque, como eu falo, aqui a gente fala muito de ferramentas, é um dos nossos focos, mas não é só isso. Não é só ferramenta pela ferramenta. A gente traz estratégia, a gente traz posicionamento, a gente traz mentalidade de crescimento para o secretariado, né? Que é a minha dinâmica. Então, eu trago pessoas, né, que vão agregar para isso. Então, a Tamires, quem entrar nas primeiras 48 horas, vai ter um workshop exclusivo com ela. Tudo ao vivo, tudo online, tá bom? E esse workshop, ele não é aos sábados, é o único também que é no horário diferente, porque somente as primeiras, né, que entrarem que vão ganhar. Então, esses são os bônus de agilidade, tá bom? Tudo certo até aqui? Todo mundo acompanhando?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Canva, eu digo que não é terapia, mas é terapêutico, maravilhoso, eu adoro também. E sem contar que, enfim, né, o Canva, eu sou suspeita, porque dá pra gente fazer 1 milhão de coisas lá dentro. Sim, os horários. Vou já explicar aqui mais detalhes sobre os horários, tudo mais. Deixa eu ver aqui, governança. Em falar nisso, gente, falando de governança, Rosângela, escuta essa aqui. Quem entrar na turma automaticamente já faz parte da comunidade, tanto do secretariado Ágil quanto do método Lumina. E esse ano eu tô com uma dinâmica incrível para quem faz parte, né, das minhas comunidades, com convidadas especiais e exclusivas. E já vou adiantar aqui para vocês, em abril já tem a gente vai ter um encontro justamente falando de governança, de como especialista maravilhosa. Você falou agora, eu lembrei. Maravilha, tá, beleza. Voltando para cá. Então, esses são os bônus de agilidade. Mas, independente se você for mais ágil ou não, a última que entrar ganha bônus, porque aqui todo mundo ganha tudo, que eu adoro. O que tem de bônus? Tem vários bônus, né, gente? Olha só. Tem Revelando o Tesouro. Então, eu tenho uma aula, gente, onde eu compartilho vários bastidores, coisas que eu uso. E tudo que eu faço aqui, que eu faço, é o que eu realmente faço, o que eu uso. O que eu não sei, eu vou aprender, a gente vai aprender juntas, mas eu não vou ficar inventando coisa aqui. Eu trago o que eu uso realmente, tá? O que eu gosto, o que eu acredito, o que eu defendo. Então, eu falo todos os detalhes dos meus bastidores, do Canva, mapa mental, que eu já até mostrei pra vocês, e várias coisitas mais. Bônus 2, comunicação para posicionamento, que eu sei que é um tema que todas nós precisamos aqui, né? Comunicação e posicionamento, com a Renata Trindade, que é uma especialista maravilhosa, que inclusive esteve ontem conosco, falando de comunicação feminina. Presença digital no LinkedIn. Então, olha só, além do workshop, a gente ainda tem um outro aula bônus, são vieses diferentes, onde a Jéssica Nascimento, maravilhosa também, traz um outro olhar sobre o LinkedIn pra gente. Tem o aulão do Notion, que eu ainda não tinha falado aqui, mas o Notion também é uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, tem algumas que eu sei que já conhecem, com a Rebeca Helena, que ela é especialista em Notion. Eu, inclusive, esse ano estou toda trabalhada no Notion. Depois vou compartilhar com vocês também. E, gente, uma coisa maravilhosa que foi desde o ano passado que a gente desenvolveu, que foi um agente de IA. A gente tem uma IA para chamar de nossa, que é a Eva, que é a executiva virtual ágil. Então, todo mundo que faz parte do secretariado ágil tem acesso à Eva, ou seja, que vai ser uma especialista em secretariado ágil, em mentalidade ágil. Ela está ali para te ajudar, para desenvolver estratégias também. E você, claro, vai aprender a usar IA dentro do secretariado ágil, né? Não adianta só saber que existe, mas não saber usar. Bastidores Close Friends. Então, você que me segue no Insta, saiba que existe um Close Friend só para as minhas alunas, onde eu trago mais da minha intimidade, mais dos meus bastidores. Pessoas que já me conhecem, né? Então eu fico mais tranquila ali. Então tem coisas que eu trago ali e você vai fazer parte disso entrando com a gente. E a comunidade, como eu já falei para vocês, né? Que hoje são duas comunidades, então você vai fazer parte das duas. Então, esses são os bônus, tá? Oferta especial, vamos falar de investimento. Então, tudo isso, gente, vou falar, eu sei que é muito em conta, assim, o custo-benefício é gigantesco, as meninas estão aqui de prova para falar, porque a gente entrega bastante, tá? Aqui a gente não tem pena, vocês já viram, a gente entrega mesmo, sem não esconde nada. Então, tudo isso é R$ 1.500, tá? O valor da comunidade. Então, você fica 3 meses. A participação na comunidade não tem fim, então é vitalício. Você entrou na comunidade, você fica, mesmo depois que termina as aulas. Uma coisa super importante que eu não comentei: todas as aulas ao vivo são gravadas e você recebe em plataforma. Então você recebe como depois, né, do ao vivo, fica como se fosse um curso gravado. E você tem acesso por 12 meses para ver e rever quantas vezes você precisar. Isa, eu não consigo estar ao vivo, perdi uma aula, não tem problema, vai ficar tudo gravadinho lá. Mas, obviamente, aqui para vocês eu trouxe bônus especiais também. Já anota aí o cupom. Sou ágil. Esse é o nome do cupom. Com 12%. Esse vai ser a melhor oferta que vocês vão ter. Amanhã as vagas se abrem. Eu não vou abrir vaga hoje, tá? Só tô informando vocês. Amanhã as vagas abrem às 8 horas da manhã. Então, a primeira que entrar já sabe, vai ganhar o bônus, tal. As vagas são limitadas, porque, como eu falei, a gente precisa desse espaço seguro, então não adianta botar 50 pessoas como a gente estava aqui, 100 pessoas, que não tem como, né, abrir tanto. Então, é bem menor, né, para dar esse espaço de comunicação. Então, realmente, encerrou as vagas, acabou, né?
E, óbvio, a gente tem outras turmas ao longo do ano, mas essa vai ser a primeira do ano, né? Vai ser muito especial. Eu sempre falo, quanto antes, melhor, né? Quanto antes você estiver dentro, melhor, porque aí você já tá por dentro desse mundo novo da agilidade, beleza? Já falei que as vagas são limitadas. As inscrições começam amanhã de manhã e elas vão até segunda que vem. Então, é uma semaninha de inscrição. Como eu falei, o quanto antes, porque é uma semana, mas se as vagas acabarem antes, aí a gente encerra antes e pronto, acabou. Agora vamos falar de tempo, que eu já vi vocês perguntando aqui, né? Vou ter que sair, depois do compromisso também. Ah, sim, a Alejandra. A Alejandra já é ágil, já vai estar com a gente no dia 13, vai ter live, tá? Dia 3, terça-feira. A Alejandra vai falar sobre. Ela é argentina, vai falar com a gente sobre a história dela. Agora, falando aqui que vocês perguntaram, né? Período. Como é que vai funcionar? Já expliquei. Aula inaugural, dia 11, vai ser uma quarta-feira. Eu botei 19, mas na verdade 19h30. Que eu sei que vocês voltam do trabalho, aquela coisa, então é um horário melhor. Encontro. Alguém perguntou aqui também. Os encontros são sempre aos sábados, de manhã, de 9h30 ao meio-dia, tá? É o nosso padrão. Sendo que o período todo vai ser do dia 14 do 3 até o último encontro, a gente já tem todo o cronograma, que eu inclusive vou mostrar aqui, até o dia 23 do 5. Então são todos os sábados, exceto 2 sábados que a gente não vai ter, porque já tenho, enfim, viagens, programações, né, definidas, então eu já fiz o cronograma todo detalhadinho, que isso aqui vai para a agenda de vocês, porque aqui não existe essa história de casa de ferreiro, espeto de pau, não. É casa de ferreiro, espeto de ferro. A gente usa agenda, a gente se organiza e eu faço questão que vocês também façam isso na rotina de vocês. Então, eu já tenho aqui todas as datas dos encontros, quando que vai ter, quando que não vai ter. No dia 11 de abril, a gente não vai ter porque é um dia da nossa oficina presencial, que também é algo exclusivo para quem é secretária ágil, né? Aqui em São Paulo a gente tem o único encontro que eu faço presencial é a oficina, que é totalmente mão na massa com computador. Enfim, depois eu conto para vocês, mas vocês vão ver aí pelas mídias também. Então aqui já tem toda a programação, tá bom? Mas fiquem tranquilas que esse mapa mental eu botei mais para apresentar. Mas depois eu vou botar lá na comunidade, no nosso grupinho VIP, toda a página com todos esses detalhes. Então vocês vão ter acesso, inclusive, com o link de inscrição. Aqui o workshop, como eu disse, vai ser um dia diferente. É o único que vai ser também, não vai ser no sábado, por quê? Só vai ganhar quem entrar nas primeiras 48 horas. Então a gente não vai impactar a agenda da entrega aos sábados, eu botei no horário diferente para não impactar. Beleza? Gente, muita informação, né? Quero agradecer vocês que estão aqui até agora. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vi uma pergunta capciosa aqui, hein, Bianca? Meninas, a Bel comentou, né? Tem que ir. A Bel já faz parte também. Os bônus são gravados, sim, Natália. São todos gravados, exceto o workshop com a Tamires. Esse é o único que é ao vivo, que já tem a data aqui do dia 19 do 5. Os outros são todos gravados e já ficam em plataforma. Então, quando você entra, você já tem acesso. Então, você já pode ir assistindo os bônus, tá? Mesmo antes das nossas aulas. Deixa eu ver o que mais. Muita coisa, né? A Jéssica comentou. Olha só a pergunta da Bia aqui, gente. Trello ou Notion? Qual é o melhor? E aí? Aí você me põe maus lençóis, né, Bianca? Gente, eu sou Trello lover. Assim, como eu falei pra vocês, eu uso Trello há muitos anos. E depois que eu comecei a empreender dentro do meu negócio, eu tenho um workspace, uma área de trabalho só para a organização da minha empresa e tudo mais. Então, assim, super aconselho e indico o Trello. O Notion, ele é uma outra coisa, que depois eu vou falar para vocês em outro momento, e eu estou me abrindo, tá? Então, e eu estou gostando muito. Então, esse ano eu sigo usando ainda o Trello, mas já estou com muita estrutura no Notion, tá? Eu nunca gosto muito de fazer essas comparações. Por quê? Porque eu acho que são os momentos. Eu tive muita cautela de trazer para o secretariado ágil, porque ele é uma ferramenta muito mais complexa e mais robusta. Então, a minha preocupação, meu compromisso com vocês é de destravar vocês com as ferramentas para o secretariado. Então, não adianta eu trazer uma ferramenta, ai, maravilhosa, não sei o quê, que você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, não consigo usar. Então, eu prefiro que você use uma ferramenta mais simples, mais visual, que vai te ajudar a destravar e ter uma organização digital, do que você olhar para algo incrível que você fala assim, meu Deus, não vou conseguir usar. Entendeu? Então, é por isso, eu vejo o Notion muito para quem está iniciando, deixa para depois, tá? Porque senão ele te assusta e acaba te travando.
Bem, adorei a aula, a Suzane, que bom, fico feliz. Todos são excelentes, com certeza. A Dani aqui comentando. Deixa eu ver aqui, quem mais? Bem, eu quero saber se tem perguntas. Vocês falaram sobre. Eu já expliquei, né, sobre a gravação. Não tem problema, Dani, sobre o dia 14, como eu falei. Ah, poxa, eu não consegui, eu não vou conseguir assistir, eu tenho outro compromisso nesse dia. A aula vai ficar gravada e normalmente assim no mesmo dia eu já libero, né, na plataforma, então você consegue assistir no teu tempo. Eu sempre indico já assistir na mesma semana, porque na outra semana já vem outra novidade. Ah, sim, formas de pagamento, isso é importante. O link de inscrição, ele já é da plataforma que eu uso, a plataforma Eduz. E aí você entra e você pode fazer parcelamento no cartão, boleto, Pix, tem vários formatos lá, é bem legal. Dá para parcelar até 12 vezes, tem todas essas facilidades. É bem mão na massa mesmo. Bem, é um investimento, assim, eu sou suspeita, né? Mas é um investimento que vale a pena, porque você vai se destravar. Hoje, até eu publiquei, não sei se vocês viram, as empresas, os RHs, assim, você vai olhar o LinkedIn, todas as vagas de secretariado, elas estão pedindo, no mínimo, né, organização de agenda, calendário, IA, mentalidade ágil. Então, tem muita coisa que é tudo que a gente vê no secretariado ágil e eu posso afirmar para vocês, não tem no mercado, né? Eu sou pioneira com esse tema, nesse formato. E assim, é unânime, né, os resultados. A gente tem, todo mundo tem resultado. No primeiro encontro você já vai sentir isso e ao longo da mentoria mais ainda. Então, é um investimento realmente muito importante, mais do que nunca. A gente está passando para outra fase agora, inclusive falando muito de IA, que é um foco que a gente tem muito grande dentro. Ah, sim, a Claudinha foi da primeira turma. Claudinha, tem tanta novidade, já quero que você volte aqui, porque tem muita coisa nova. Minha gente, agora que eu vi aqui, deixa eu tirar. Eu queria tirar uma fotinho com vocês, pra gente registrar esse momento que pra mim tá sendo muito especial, de verdade, de ter todas vocês aqui comigo nesse domingo. Tô muito feliz, muita energia boa aqui, olha as carinhas, tô vendo. Vamos fazer, quem quiser também fazer uma fotinho, um registro. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem me chamar. O número que eu tenho falado com vocês no grupo né, da empresa, vocês podem me chamar no privado se quiser. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir agora. As meninas. Eu vou abrir, saindo daqui, eu vou abrir para que vocês possam falar no próprio grupo. Porque vocês que estavam aqui para tirar dúvida ou para reforçar também, né, ali para quem tá. E eu vou compartilhar a página com todos esses detalhes hoje, mas as inscrições começam amanhã, tá bom? Então vamos lá. Olha a Rita, linda, veio. Olha, agora que eu tô vendo a carinha de vocês. Viviane, Adriana, Eugênia, obrigada, Eugênia. Dani. Bem, agora eu vou ter que fazer. Vamos lá, eu vou fazer aqui no celular. A gente fica um sorriso bem maravilhoso. Quem puder abrir a câmera. E eu vou ter que mudar aqui, porque tem 3 páginas, minha gente. Aqui, ó, 3 páginas. 100 pessoas, o que que você quer? Pois é, né? Olha só que alegria, viu? Que alegria ter vocês aqui, poder contribuir. Vamos lá, então, sorrisão. Que quem faz reunião comigo, gente, já sabe. Tem foto. Sempre tem foto no final. A Claudinha, linda. Ah, que bom ver vocês, meninas. Muito obrigada mesmo pela presença. Sorrisão, vamos lá. Secretariado ágil em ação. Deixa eu mudar aqui a página. Silvia, direto da Argentina. A gente já começou internacional, viu, gente? Tem a França lá do sul, lá do Rio Grande, Renata lá de Belém, de norte a sul do país, Campinas, Jéssica lá em Recife, Vivi também, Larissa lá em Brasília. Olha só, todos os lugares aí. Meninas, Ailane, linda, espero que vocês tenham gostado. Ó, então estamos combinadas. Vamos falando lá no grupinho. Vou abrir agora colocar as meninas que já são do secretariado ágil, que caso tenham interesse, porque teve várias que já fizeram 2 vezes, inclusive, porque sempre tem coisa nova, né? Me falem, que aí a gente também conversa para ter uma facilidade para vocês. Mas aqui no geral, aproveitem o Sou Ágil, tá? Para que vocês, porque eu gosto de entregar bônus de tudo, mas eu quero que vocês tenham vantagem de tudo que é jeito, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe, um ótimo mês. Começamos com o pé direito, né? Buscando desenvolvimento, aprimorando. Pratiquem.
Independente de quem for entrar ou não, já faz o teu perfil no Trello, já pratica aqui o que a gente ensinou, porque eu sei que isso foi muito valioso e vai te ajudar demais para a tua rotina, tá bom? Um beijo bem grandão Obrigado, é isso. e a gente se fala. E se vocês forem postar alguma coisinha, me marca lá, tá? Que vocês sabem que é importante para empreendedora. Um beijo grande, fiquem com Beijo, Deus. beijo. Beijo, Tchau, beijo, tchau, Bela. gente. Tchau, Boa tchau. Ótimo semana. Tchau, março tchau. pra gente. Maravilhosa, Isa. Obrigada, meu amor. Bom, Tchau, tchau, tchau. tchau.